Se a casa é uma herança que passa de geração para geração, será que a depressão também passa? Essa pergunta é a espinha dorsal de Valor Sentimental, que fala muito menos sobre o pertencimento físico e mais sobre as lacunas emocionais que permeiam as dinâmicas familiares. Valor Sentimental é um filme de Joaquim Trier. Joaquim Trier, com roteiro de Joaquim Trier e Skill Vogt. Tá, vamos falar do elenco então? O elenco é com a... Gente, eu não sei falar o nome dela. Acho que é Renate Reinsve, com Stellan Skarsgård e com a Inga Ibdoster Lileas. Deixei ele falar porque eu não sei falar nada. O Stellan Skarsgård é o único que eu sei falar. É o que eu conhecia. É o único que eu conhecia também. Não, mentira, eu conheci a Inga por um trabalho recente dela na Netflix, mas filme de adolescente, né? Então, agora sim, um papel dramático maior, eu acho que foi legal. Deu pra ver bastante da carga da atriz, você também gostou bastante. Com certeza. De todos os atores, assim, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mais pra frente. Uma parte interessante é que o Joaquim Trier e o Skill Vogt já fizeram um filme junto, inclusive com a Renate. Isso. Em 2021, um filme chamado... A Pior Pessoa do Mundo. Isso. Você já assistiu esse filme? A gente não assistiu. Nós não então, vimos. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo, fala pra gente o que você achou. Acho que vai ser legal a gente conhecer um pouquinho. Sim, por favor. Bom, vamos falar agora sobre o roteiro, né? A gente vai fazer uma análise aqui um pouco do filme, então esse vídeo vai ter spoilers, é importante destacar aqui. Por favor, se você não assistiu, vá assistir e depois volta aqui pra assistir essa análise, beleza? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a história do filme pra vocês entenderem sobre o que exatamente eles estão falando. Em Valor Sentimental, o reencontro familiar não é um gesto de afeto, mas um campo minado. Gustav, um diretor outrora renomado, tenta reconstruir a sua relevância profissional enquanto lida de forma desastrosa com as suas duas filhas, Nora e Agnes. O filme ele é muito interessante porque ele não vai se apoiar única e exclusivamente nas falas dos personagens. Então o roteiro e a direção vai explorar aí muito bem os detalhes e as sutilezas das atuações que os atores vão entregar, as performances que os atores vão entregar. Sim, e o roteiro como um todo, assim, a história do filme, ela vai mostrar as mudanças de humor do ser humano, as mudanças momentâneas. Ora você gosta de alguma coisa, ora você se sente atacado por uma pessoa. Sim. Nesse caso, o pai, né? A gente vê muito a personagem da Nora ali lidando com isso. E o filme ele tem menos falas explicativas, que é a grande crítica que as pessoas estão fazendo, inclusive com Stranger Things agora. Sim. E muito mais sutileza no olhar. Um amigo nosso falou uma frase quando a gente estava assistindo o filme, que foi... uma visceralidade. Uma visceralidade sublime. Perfeito. Porque é isso, o filme ele é muito visceral, mas ao mesmo tempo é sutil. Mas ele não quer ficar te expondo, ele não quer... É quase como se você fosse um telespectador de fato. Você está assistindo a essa dinâmica familiar. Exato. E você está sendo pego meio que sem saber de nada. Então, do nada você está vendo ali eles... fazendo uma espécie de cerimônia de luto, como é que a gente pode chamar aquilo? Quando... No enterro, no velório. No velório da mãe que falece ali, a esposa do Gustav, né? E essa é uma tradição que parece ser muito mais lá de fora do que aqui do Brasil, que o pessoal vai pra casa depois e tem um lanche, tem alguma coisa. Isso. E você já entra direto ali naquela cena e eles não ficam te falando, minha mãe morreu. Não, eles te deixam entender que alguém morreu e aí depois deixam entender que foi a mãe delas. E aí tem um conflito do meu pai tá aqui. Pai? Que pai? Quem é esse pai? A narração inicial mostra que teve um divórcio ali, mas você demora ainda a entender. O filme não é muito explícito, é isso que a gente tá querendo dizer. Isso, perfeito. Ele apela muito pro silêncio, assim. E o silêncio no filme ele é muito crucial. Ele vai dizer muita coisa. As atuações, as expressões faciais, o movimento de câmera assim parado vai revelar muito mais, né? Isso é muito interessante. E não só os personagens, a filha, o pai, as duas filhas, mas a casa também ela é um personagem muito importante nessa história, né? O filme começa com a narração, inclusive. Vai ter uma terceira pessoa, vamos dizer assim, narrando. E a gente não sabe se Quem é ainda. Quem é essa pessoa. Ela começa narrando um momento de trabalho escolar, onde a Nora vai escrever sobre o que ela seria se ela não fosse ser humano. E ela fala, eu seria a minha casa. E aí ela começa a se descrever como uma casa que gosta de ter a casa cheia, que gosta de quando a casa está barulhenta, que não gosta quando a casa está muito silenciosa, que não gosta, que a casa sente dor, né? Quando bate nela, quando grita, enfim. E ela explora as dinâmicas e as interações que acontecem com a casa como se ela fosse a casa. E isso vai, inclusive, ser a base que vai construir a metáfora do filme inteiro, né? Sim. Então, ele
inclusive no início ele mostra que é uma casa que passou de geração em geração, de família para família, e essa casa ela tem uma imperfeição, uma rachadura que vai se deteriorando, ou vai aumentando essa rachadura com o passar do tempo, mas de maneira muito, muito devagar. E deixa entender que essa casa, na verdade, é só a representação daquilo, as famílias vão passando de geração em geração. Fica a pergunta, né? O que essa rachadura representa? O que é a rachadura? É o divórcio dos pais da nora? É a própria relação paternal entre filhas e pai? É a morte da mãe? O que é, né? Essa rachadura representa tudo isso, na verdade. Sim. Ela é o acúmulo de todas essas coisas. Perfeito. Então isso é muito interessante. O filme ele realmente é meio poético nesse sentido. E aí acontece um ponto muito importante, onde Gustav, o diretor principal lá o personagem pai, tenta reconciliar a sua relação com a filha através de oferecer para ela um papel no filme que ele mesmo está escrevendo. Pelo menos foi o que a gente entendeu, né? Exato. Mais uma vez, um filme ele não vai ficar expondo. Então, a gente entendeu que ele, nesse ato de querer se reconciliar com a filha, ele oferece um papel no filme que ele está querendo, que ele está produzindo agora, após 15 anos de hiato. Dizendo ele, inclusive, que ele escreveu esse papel para a filha, mas confesso que quando eu estava assistindo o filme, eu fiquei, esse cara é só um babaca querendo usar a filha ali, diz que ela é uma ótima atriz, mas ao mesmo tempo nunca viu ela atuando, não parece se interessar de fato por ela. Sim. Então, o filme te deixa meio incomodado, assim, sabe? Desconfortável com essa relação. Eu também achei a personagem da Nora uma chata de galote, assim, preciso dizer, fazer um adendo aqui. Enquanto eu assisti o filme, eu falei, essa menina tem o quê? 30 anos, agindo como adolescente. Não entendi um pouco ali Tem a cena da inicial, né? Onde ela tem aquele surto. Daquele surto na hora de atuar. Será que ela lembrou do pai? Não lembrou? Aí pede pro colega de cena dar um tapa na cara dela. Eu achei que ficou um pouco jogado isso dentro do filme ali. Se você teve uma opinião diferente, comenta aqui embaixo, explica o que você achou. Eu assisti 2 vezes o filme e na primeira vez eu fiquei perdido. Na segunda vez, o máximo que eu consegui entender dessa cena foi o filme querendo mostrar que esse é o tamanho da ferida que tá na Nora, entendeu? Mas eu não consegui entender exatamente o porquê que teve que ser exposto daquele jeito. Enfim, não ficou... No final você vai entender que ela também passou por um processo de suicídio, né? Tentou se matar, né? Tentativa de suicídio. Então, aquela cena inicial constrói um pouco essa personagem, mas ainda assim eu achei meio jogado. Mas isso tudo contribui pra gente entender que ela é uma atriz, que o pai dela, que é um grande diretor de cinema, aparentemente muito renomado e tudo, tenta trazer ela pra ser a personagem principal do filme que ele escreveu, e ela nega esse pedido. Sim, perfeito. Por motivos também não aparentes inicialmente, a gente não sabe, só sabe que ela não quer ter essa relação de trabalho com ele. Sim. Ali. Ela deixa sutil um dos motivos que ela fala, eu não quero trabalhar com você, porque a gente nem consegue conversar. Então não tem como a gente trabalhar. Então, de novo, essa carga emocional familiar tá ali, ó, sendo colocada de novo em peso no filme. E aí a gente tem a chegada de uma atriz diferente, né? De uma pessoa... Uma atriz de Hollywood... Uma atriz Rachel Camp. Chamada Rachel Camp, interpretada pela Elle Fanning, que fez um filme na Netflix muito famoso há uns anos atrás, também com temática de suicídio, né? E aí agora voltando para ser essa figura que vai explorar mais uma vez, de maneira muito sutil, a dinâmica familiar, né? Ela vai se meter nessa dinâmica familiar, entendendo as complexidades que estão acarretadas dentro do que o Gustav está se propondo ao escrever o roteiro, e também entendendo a importância que as filhas, ou no caso específico, a Nora, tem para execução desse filme. E eu acho que nem só a Nora, enquanto personagem desse filme, mas você vê mais pra frente que as 2 filhas já trabalharam com ele ali. Quer dizer, Isso, a Agnes já trabalhou. Já fez um filme com ele ali, e a Rachel, ela vem aceitando o papel que a Nora rejeitou muito pra gente como essa representação da relação que ele queria ter como pai e filha ali, sabe? Sim, perfeito. Então o diretor que tem uma boa relação com uma atriz, que ele admira, que ele consegue se dar bem, que tem inclusive uma relação saudável entre ator e diretor. Sim. Né? A gente não vê muito representado nos filmes, a gente sempre vê uma representação de um diretor muito duro e cobrando muito, e atores muito displicentes. Sim. E esse filme traz completamente o contrário. Ator e diretor muito conectados, muito juntos na criação de um filme, de contação de uma história. Muito ético, porque chega um momento em que a Rachel Camp, ela não tá conseguindo entregar, não tá conseguindo chegar no ponto onde ela vai performar o que o Gustav tá querendo. Porque ela não é a filha dele. Isso. Gustav queria a filha dele ali. E ele não é um otário com ela. Exato. Ele é, inclusive, muito compreensível e trata ela de maneira muito sensível mesmo.
O filme traz essa diferença, né? Enquanto pai, ele é otário. Enquanto pai, ele falta, ele não é presente, ele não é amoroso, ele não é sentimental. Enquanto diretor, ele é esse cara amoroso, sentimental, que entende, sabe? Perfeito. O filme traz essa diferença. Tanto é que Agnes, lá no final, vai dizer isso. Quando eu era atriz do filme que você me fez participar, você estava ali, eu era o centro do mundo. E de repente eu não era mais. Perfeito. Então o filme traz isso é interessante. Sim. Mas aí o Rachel desiste, não participa mais do filme, e aí a gente vê o desenrolar da história a partir daí. Então eu acho que o roteiro, ele é inteligente na construção que ele se propõe a contar, né? Na história que ele está construindo, o roteiro é bem escrito, é bem inteligente, tá? Ele passa esse subtexto que o Pedro bem destacou quando ele me indicou assistir esse filme. Ele vai inclusive, acreditar na inteligência de quem está assistindo. Sim, exato. Ele não vai ficar, nossa, tem que explicar porque essa pessoa é boa. Inclusive, isso vai falar sobre a dinâmica do filme. O filme, ele caminha em passos lentos. É um filme de um ritmo bem... Gente, quando eu tava assistindo, eu tava dizendo, eu aguento mais esse filme. Eu gosto de filme lento, mas é proposital, porque ele precisa te dar o espaço e tempo para você conseguir absorver aquilo que não está sendo dito, entendeu? Porque o que não está sendo dito é o que vai construir carga emocional para que no final do filme você junte as peças do quebra-cabeça em que ele está te mostrando cena após cena. Inclusive, ao dizer peças de quebra-cabeça, é porque realmente parece isso. Parece. Os cortes, eles são muito duros, Exato. São muito incisivos. As mudanças de humor que a gente pontuou, elas estão presentes inclusive na edição. A hora a câmera para num close no rosto da atriz, e aí corta cena preta, música rápida, tocando, acelerada, Com carro. As emoções mudam muito rápido mesmo no filme. Mas é nesse sentimento de eu tô te dando quebra-cabeças e no final tudo vai fazer sentido. E você sai da sala do cinema ainda assim se perguntando, tá, e aí? E a conclusão que eu queria ver, ou pelo menos eu imaginava que teria? Né? Eu saí com essa angústia, assim, tipo, nossa, que saco. Mas quando você para pra refletir no filme, você vê que não existe ali um vilão, um protagonista e um antagonista únicos, diretos. Mas todos os personagens ali, né, nessa construção da vida real mesmo, dessa representação, dessa relação de pai, filho, família, casa. E, de novo, a casa sendo essa metáfora, né, de que não é só o patrimônio material ali, não é só a herança física, o dinheiro, enfim. Mas as heranças invisíveis. Exato. Que a casa vai passar, né? Então, de geração em geração, o que é que o pai tá passando pro filho, entendeu? Então, um pai que criou um pai que vai criar outro pai. É basicamente isso que tá se tratando o filme. Exato. O que é que a gente tá passando, o que é que as pessoas estão passando de geração em geração. Nesse caso em específico, a gente vai ver o Gustav tendo uma infância e uma adolescência meio complicada, onde aos 7 anos de idade ele encontra a mãe dele após ela ter cometido suicídio. Então ele é a primeira pessoa que encontra a mãe morta, e isso vai desencadear provavelmente em muitas cicatrizes nele. E como é que essas cicatrizes não afetaram a maneira como ele se relacionou com as filhas? E depois, como será que a Nora e a Agnes vão passar essas heranças invisíveis que receberam do seu pai? Uma coisa que eu gosto do filme também é que ele não se pretende passar pano pro pai. Sim. Pra dizer assim, ele, coitadinho, ele fez isso, por isso ele... E aí tem um triunfo de reconciliação, como se ele não tivesse culpa de nada. Sim. Quem tem? Sim. Né? As histórias das pessoas moldam elas, mas elas continuam sendo ausentes. Eles não usam a dor como muleta pra ele ser como ele é, entendeu? Isso é ótimo, porque não fecha a história. A história não foi fechada. Ela tá ali pra você tirar suas conclusões e entender como que isso se aplica nas suas relações. Na sua relação com seu pai, na sua relação com seu filho, enfim. Eu achei isso interessante. Isso é muito bom mesmo. Vamos falar sobre atuações agora? Atuação, porque incrível, tá? O casting desse filme, não tenho o que dizer. Tá, falando sobre o casting do filme, a gente precisa entender que são atores incríveis. Eu não conheci o trabalho da Renate, mas eu achei assim... sublime mesmo, é muito boa, ela te pega nos detalhes, as mudanças de expressão quando alguém fala alguma coisa, e aí sabe quando você tá sorrindo e você tá com aquele sentimento mais neutro, e aí a pessoa fala uma coisa e você não gostou, e você não consegue esconder, mas são mudanças tão pequenas no rosto e você olha, opa, aquilo lá ela não curtiu. E não é aquela coisa... Feriu ela ali. Isso, ela não faz aquela coisa de...
Meu Deus, Não é atuação teatral, né? é detalhe, é detalhe. São mínimos gestos. Sim, e é muito bom. Isso eu particularmente gostei muito, porque isso não tá só presente na personagem da Renate, que é a Nora. Em todo mundo. Em todos Em todo os mundo. personagens. O ator mais conhecido ali do casting é o Stellan Skarsgård, não sei qual é o nome dele. E ele é, de fato, carismático, ele é charmoso, sabe? Ele é aquele Sim. cara, aquele diretor que todo mundo gosta e tal, mas enquanto pai ele é egoísta, ele é frio. Com uma filha ele é mais próximo, com outra ele já não sabe se ele conversa. Isso tudo fica claro na atuação dele. Sim, mas no Isso geral, é muito legal. Mas no geral mostra o quão irresponsável emocionalmente ele é. O filme deixa entender, pelo menos pra mim, de que ele não tinha até então ideia do tamanho da ferida que ele tinha deixado nas filhas, entendeu? Sim, com certeza. Então fala dessa irresponsabilidade de tanto faz, vou deixar minhas filhas aqui e vou cuidar daquilo que parece importante pra mim, que é o cinema, minha carreira, e elas ficam bem. Inclusive isso se traduz em um diálogo entre os três ali, quando os três estão conversando, tarde da noite. Ela fala que ele abandonou elas e ele conclui: mas vocês se saíram bem, vocês estão bem. Me deu muita raiva nessa hora, gente. Me deu muita raiva. Ele é um pai bosta, mais um pai bosta. Cara, otário. Tipo assim, me deu muita raiva. E a realidade é assim, muitos pais agem dessa forma mesmo. Vão embora, são irresponsáveis emocionalmente e usam essa fala. Não, mas vocês se saíram muito bem, olha como vocês são adultos muito bons. E aí a resposta dela é muito boa. Mas como é que você sabe? Você não sabe quem a gente é? Sim, você nem conhece a gente, você não estava aqui. Isso é cortante, assim, é muito interessante. E falando da atuação do Skarsgård, você vê tudo isso no rosto dele. Sim, ele Isso não é fala. muito bom. Ele não, véi, é muito bom mesmo. A construção desse personagem, a gente colocou aqui, ele não é um vilão clássico. Sim, não é. Como eu falei, esse filme não tem vilão e mocinho, ele tem... Todo mundo tem... Por exemplo, se a gente for humanos. tratar desse ponto específico, a gente vai olhar pra Renate, você vai ver uma pessoa que não é uma pessoa ruim, mas tá se envolvendo com um cara casado. Exato. Então ela não é também 100% certinha. Não é a mocinha. Não é a mocinha da história, entendeu? Apesar de que o autor de novela, esqueci agora o nome, ele disse que toda mocinha tem que ter um ponto de escorrega, né? Pra não ser também a santa. A santa, perfeito. Engraçado isso dizer. Esse é o ponto de escorrega dela, se fosse usar essa ideia. Inga a Agnes funciona exatamente como esse contraponto ali, representando aqueles irmãos, aquelas pessoas da família que tentam sempre apaziguar tudo. Então ela tem sempre uma boa relação com o pai. Me deu raiva dela também. Eu senti muita raiva nesse filme. Engraçado. Assim, nossa, que mulher chata. Porque tentando defender sempre o pai, ou então ter uma relação mais honesta ali, mais próxima com o pai do que a Nora. E esse contraponto, assim, eu me via muito como a Nora. Se a gente colocar, assim, numa relação de equiparação, eu me vi como Nora, assim, no filme. O tempo todo. E a Agnes realmente a ponte entre os dois. Inclusive, até o final, ela vai ser essa ponte. Que vai ser a pessoa, inclusive, que vai convencer a Nora de ler o roteiro. Isso. E, inclusive, a gente precisa falar quando a gente for falar de atuação, não tem como não falar dessas duas cenas. A primeira cena é quando o Gustav tá com a Rachel Camp, a atriz de Hollywood, e eles estão naquela passagem de roteiro, e eles estão lendo o roteiro. Ela tá com muitas dúvidas sobre como é o personagem, sobre como é que ela tem que interpretar, o que a personagem tá sentindo, o que ela não está sentindo. Na leitura, é muito bem feito. É muito emocionante, sim, é bem expressivo. Só que o Gustav, ele tá olhando pra aquilo, ele falou, isso é bom. E tá tudo na cara dele, ele não tá falando, né? Mas é tipo, isso aqui é bom, mas não é ainda o que eu quero. E durante esse tempo ele vai tentando mudar a Rachel pra ver se parece mais com a pessoa... A ideia que ele queria. Que é a filha dele. Ela é loira e vai passar a ser morena com cabelo curto. Ela vai começar a treinar para tentar falar com sotaque norueguês. E tudo isso faz parte dele nesse processo de construção. E a gente vai passar depois então para a cena final. A relação entre a Nora e o Skarsgård está mais frágil que nunca, tá cada um no seu canto. A Rachel desistiu de atuar como protagonista do filme. Em teoria, o filme vai por água abaixo, né? E a Nora tá em uma crise muito enorme a ponto de cancelar a sua participação na peça. Ela cancela e fala, já participei de peças quando estive doente, mas dessa vez não tá dando, eu não tô conseguindo. Mostra ela no auge, talvez, do que pode ser a depressão dela no filme. E então, a Agnes leva o roteiro
e durante a leitura do roteiro você vê assim, ok, isso aqui foi escrito pra filha dele. Só que a atuação, o modo como ela mostra isso, ele não te fala que ele mostra, entendeu? Eu acho que isso fica, enfim, é o ponto Fica alto. claro que aquele roteiro era de fato para Nora interpretar. Esse contraponto ele realmente é muito bem colocado. Ele é muito bem performado pelas duas atrizes, tanto da Ellie Fanning em mostrar a Rachel Camp se esforçando para fazer aquilo acontecer, quanto da Renate mostrando como a Nora não precisa de esforço nenhum porque aquilo é ela. Vamos falar agora de edição, fotografia, direção, o que a gente achou. Bom, a direção do Trier ela é elegante, é paciente, como a gente falou, a câmera mais observa do que julga, do que dita como vai ser as coisas. Perfeito. A gente parece que está ali assistindo o filme como um espectador, vendo uma grande relação familiar passando na nossa frente e aquilo deixando a gente, e a nossa observação também fazendo parte do roteiro. Uhum. Né? O nosso julgamento também faz parte do Sim. roteiro. Isso é por conta da direção, isso é muito legal. Sim. A direção também respeita o tempo do desconforto. Então, você vê que as cenas elas duram o tempo suficiente ali para que o silêncio fique pesado na sala. Então a sala de cinema fica assim, Aquele silêncio desconfortável. desconfortável. É isso. Você fica na sua cadeira, nossa, meu Deus, É ele falou desconfortável, isso. sim. E aí fica todo mundo num Vocês não vão silêncio, falar os nada. personagens estão se olhando. É aquele silêncio constrangedor. É. Quando acontece uma situação, e aí todo mundo fica naquele, e aí? Exato. Que situação exato. de bosta. E a gente percebe que a direção ela não tem pressa em aliviar você. Não. Em trazer esse momento de tensão e daqui a pouco uma cenazinha que te alivia. Não, é o tempo inteiro essa tensão familiar e esse desconforto ali do nossa, mas não acontece nada. Sim, Justamente por não ter esse papel de vilão e mocinha, não tem essa dualidade que a gente vê muito em filme hollywoodiano. Aí vem a nossa pergunta, é um estilo de filme norueguês? Essa tensão no ar? Eu já assisti um outro filme norueguês, só foi um, chamado Blink Twice. Não, Blink Twice não, desculpa, vamos lá. Eu assisti Speak No Evil. Speak No Evil. Speak No Evil. Que também teve uma versão hollywoodiana horrível. Péssima. Péssima. Mas, enfim, se você já assistiu também, deixa aí o que você achou. O filme também tem essa tensão muito doida, isso que eu tô falando, né? O Speak No Evil também tem essa tensão o tempo inteiro. Então eu não sei se é um estilo de filme norueguês, mas que aqui eu achei muito bem colocada. É bem apesar colocado. de novo, digo, no momento que eu assisti o filme, fiquei com muita raiva, muito ódio. Assim, que bosta é essa? Mas acho que é bom, porque é esse que é o bom. Porque o filme que ele não é tão explícito, ele vai gerar sentimentos diferentes às pessoas. Sim, com certeza. Então, você conseguiu sentir raiva, eu senti outras coisas completamente diferentes, porque eu tava interpretando as pessoas a partir do meu repertório de vida, entendeu? E é isso, o filme brinca com isso. Ele deixa o silêncio pra você preencher com o seu sentimento ali. É isso. Isso é interessante. É isso. A fotografia eu gostei, a gente já falou lá em cima, né? As cores frias trazem essa relação de frieza entre as pessoas, entre os personagens. Distanciamento emocional. Então eu achei uma fotografia bem feita. Momentos na cena da praia, eu achei muito bem colocada ali. À noite, quando o Gustav tá conhecendo a Rachel e eles estão ali naquela interação meio romântica, eu achei, eu confesso, meio... É porque beira essa relação romântica, só que depois ela é traduzida pra gente entender como ele tá vendo ela como a filha. Ele vê na Rachel... Ele queria ter a relação com a Nora como ele tem com a Rachel, exato, né? E exato. isso fica claro só no e final. a fotografia é muito bem colocada ali nas cenas que a Nora tá tentando entrar no palco, você vê ali fotografia vermelho, azul, preto, escuro, tudo isso conta a história de tensão que a gente tá falando aqui o tempo inteiro. Então eu gostei bastante da fotografia do filme, Ele é muito da direção. bem feito. E a edição também, a gente comentou lá em cima, essa parte de mudança de humor muito rápida, você vê presente tanto no roteiro quanto na edição, o que é interessante. Valor Sentimental é um filme sobre o que herdamos sem perceber. Sobre como famílias não herdam só casas, nomes ou profissões, mas também dores não resolvidas. Joaquim Trier entrega um drama maduro, sensível e profundamente humano, que não oferece respostas fáceis, apenas perguntas que continuam ecoando depois dos créditos finais. E talvez a mais incômoda delas seja justamente aquela do início. Se a casa é uma herança, o que fazemos com os sentimentos que vêm junto? Então é isso, o nosso terceiro vídeo aqui no canal Cultura em Frames chegou ao fim. Se você tem uma opinião sobre esse filme, comenta aqui o que você achou, o que você achou da nossa resenha, da nossa opinião. Concorda com alguma coisa, discorda com algo? A gente vai gostar muito de ver o seu comentário. Vamos dar uma nota.
E temos a nota, é Estrelinhas, verdade. estrelinhas. Quais são as nossas estrelas para esse filme? De 1 a 5 estrelas. De 1 a 5. Quanto que você dá pra Valor Sentimental? Eu não falei a minha nota pro Pedro, ele não falou a a dele gente pra não mim, sabe, então a a gente gente vai não revelar sabe. aqui ao vivo. Cara, então vamos dar uma nota pro filme. Pra mim, o filme, se a gente for dar estrelas assim, de 0 a 5 estrelas, de 1 a 5 estrelas, eu daria 3. Eu acho que ele é um bom filme, ele é um filme coerente, ele é um filme bem dirigido, bem fotografado, mas ele me causou muitas decepções enquanto eu assistia ele na cena do cinema. Então não vai chegar no meu top 3 filmes do ano, não. Tá bom. Pra mim já é o inverso. Eu acho que é um dos melhores filmes do ano. Os 2 filmes do ano que eu mais gostei de assistir foi esse e foi Sonhos de Trem, que talvez valha a gente falar sobre ele num próximo vídeo. E eu vou dar 5 estrelas. Eu tava em dúvida se eu dava 5 estrelas ou 4,5, mas é porque eu me senti identificado, eu me identifiquei muito com o filme durante todo o tempo que eu assisti. Então eu me identifiquei com a Nora, me identifiquei muito com o Gustav e eu me identifiquei com a relação que a Nora tem com a Agnes e que a Nora tem com o Gustav. Eu me vi nisso dentro da relação comigo, meus irmãos e o meu pai. Uau. Em 2026, quem é que tem um pai presente? Mas é isso. Eu vou seguir com a minha nota 3. 3, Acho que foi ok. um bom filme. Beleza. Mas Não vale mais que isso. não vale mais que isso, não. Pra mim, assim. Posso estar Gente, opinião é igual... Opinião, exatamente. É opinião, gente. Vamos lá. É isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém aí que você conhece, que já assistiu o filme, ou que talvez que queira assistir o Clica filme. no joia, clica no joia. Clica no joia. E a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu, tchau, tchau.